o pão físico, mas o pão espiritual, que é Jesus na vida deles. E foi maravilhoso percebermos esses frutos do trabalho, né? Dessa equipe tão maravilhosa e que também nós todos, né, fazemos parte dessa equipe, quando nós contribuímos com o alimento, quando nós participamos juntos dos movimentos, né, os cursos solidários que tem na igreja. Ontem à tarde também voltou lá as atividades dos aventureiros, né? As crianças estavam bem animadas, atividades para lá ficar. Foi um dia muito gostoso. O sábado é um dia de alegria, né, irmãos? Estar com os irmãos reunidos com a nossa família em Cristo, né? Muito gostoso. E parabéns aos papais, né? Também foi um final ontem também teve a homenagem das crianças para os pais, e hoje é o dia deles. O dia que vocês podem estar juntinhos, não sei, todos os seus filhos, ou mesmo um telefonema, né? Vai receber, mas quão gostoso é sentirmos queridos e amados, né? Deus deixou esse relato, esse testamento, né, no mandamento dele: honra pai e mãe. Então, como é maravilhoso, e com promessa, né? Honra pai e mãe para que prolongues os dias da tua mocidade, na tua vida. E realmente, quando a gente honra o pai e a mãe, obedece, a gente escuta seus conselhos, né? Nós vivemos mais, vivemos felizes, vivemos uma vida melhor, né? Porque temos as orientações de pessoas que nos amam tanto, né? Que são os nossos pais. E aí eu vou falar um pouquinho sobre, eu trago hoje, né? Para introduzirmos um pouquinho sobre os papais e uma mensagem especial para vocês. Eu retomo, que vocês abram suas Bíblias em Gênesis. Eu estou com a voz um pouco ruim, Um pouquinho. eu estou tentando melhorar. Em Gênesis, capítulo 2, no versículo. Capítulo 2, versículo. Vou conseguir falar. Capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E no versículo 15 diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás, né? Então aqui a gente vê que Deus criou, né, o ser humano, homem e mulher, a sua imagem e semelhança, para reinar a terra, né? Para cuidar de tudo aquilo que ele havia criado, e ali labrar, cuidar e cultivar as coisas que Deus ali fez. E o homem e a mulher viviam realmente felizes, né? Num lar maravilhoso, perfeito, que Deus criou para eles. Até que então a gente viu, né, que Deus também orientou sobre o perigo do anjo que havia se rebelado contra Deus no céu e foi expulso do céu, e tomasse muito cuidado para não andar só, né? Andar sempre juntos, homem e mulher juntos, em pensamento, em objetivos, em planos, né? Estar sempre alinhados e juntos com Deus, né? Porque Deus é aquele que nos orienta, aquele que nos guia, que dá todo o discernimento do caminho que devemos andar. Porque tem planos que parecem bons, mas no fim leva à morte, né? O próprio Provérbios fala isso, e que a gente deve buscar, né, a orientação de Deus, porque Ele é como o nosso Pai que está no céu e que cuida de todos nós, e que sabe o que é melhor para nós. E ao ouvirmos a voz de Deus, nós estamos em boas mãos, né? Nós estamos sendo cuidados, nós estamos sendo bem orientados, e assim podemos guiar a nossa vida e guiar também a nossa família. Porque a partir do momento em que nós nos casamos, nós constituímos uma família e com responsabilidades, né? De juntos buscarmos o Espírito de Deus para habitar em nós e atuarmos também como missionários na missão que Cristo designou para nós, né? Levando o nosso esposo junto conosco na missão, os filhos junto conosco na missão. E essa incumbência que nós temos assim, não mais sozinhos, mas também em família, juntos num único propósito. Só que aí veio o pecado, né? Adão e Eva desobedeceram a Deus, né? Por algum ali, eles acabaram sendo iludidos pela serpente e comeram do fruto. E com isso veio a consequência de que passou a existir o mal, né? O pecado neste mundo. E no livro Patriarcas e Profetas, Ellen White descreve, né, que quando essa realidade
Aí, quando essa realidade passou a entrar no mundo, eles viram, né, que a mudança na natureza, né, eles perceberam a mudança no casamento, no lar fora do jardim e até mesmo o seu relacionamento com Deus. Ellen White, ela afirma em Patriarcas e Profetas que, testemunhando eles no murchar da flor e no cair da folha, os primeiros sinais de decadência, Adão e Eva choraram mais profundamente do que os homens hoje fazem pelos seus mortos, né? Então, se a gente percebe a dor imensa, né, da morte, quem passou por essa situação sabe que realmente é uma dor, uma saudade, uma lembrança muito fixa que fica em nós, um sentimento muito triste, né? E eles choraram por simplesmente uma folha cair da árvore. Então, eles começaram a ver que nós fizemos, né? O peso da culpa, né, muitas vezes esmagadora sobre nós, e eles ficaram ali chorando amargamente por isso, né? O que eles fizeram? E especialistas dizem que conseguimos viver 45 dias sem comida, 3 dias sem água, 8 minutos sem ar, mas nenhum segundo, mas apenas um segundo sem esperança, né? E diante de muitas perdas, sua esperança havia se esgotado, né? Sua esperança. E diante de muitas perdas, aí aqui fala de outra história que, apesar das esperanças, às vezes nos vier sobre nós, né? Ser esgotadas, a gente se sentia assim sozinhos, né? Mas aí a gente relembra que Deus deixou a promessa de que estaria com eles, né? De que eles não estariam sozinhos. Deus, ele não desampara o ser humano. Então, eu falo agora para vocês, né, que está aqui do Goal Six. Você não está sozinho, Deus está ao seu lado, porque assim como Adão e Eva se sentiram, né, amargamente tristes naquele dia, nós muitas vezes nos sentimos nesses momentos tristes, sozinhos, desanimados, mas nós vamos ali firmes na promessa que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos desamparará, que Ele está ao nosso lado e que estará nos fortalecendo, né? E em sua angústia, as esperanças se renovam, como acontece em cada lar, né? E assim, com Adão e Eva, eles também puderam perceber que, apesar das dificuldades e dos erros que a gente às vezes comete em nossa vida, Deus está ao nosso lado. Ele nunca há um pecado em que nós possamos fazer que seja mais grave que a gente possa, na nossa mente, imaginar, que Deus não nos alcance para nos resgatar. Então, Deus, ele estende a sua mão em todos os momentos. E por mais que a gente se distancie dele, por mais que a gente faça coisas erradas, Deus está sempre pronto para nos amparar e transformar a nossa vida, né? Tornar a nossa vida mais alvo que a neve. E Deus, ele quer sempre estar ao nosso lado, sempre nos mantendo, nos nutrindo, né, a cada dia. E enquanto Jesus não vem, não permita que nada, por maiores que sejam as suas perdas, apague essa chama em seu coração, né? Então, por mais que as dificuldades nos sobrevenham, por mais que as batalhas, as lutas diárias nos sobrevenham, né, de guiar a nossa família no caminho que deve andar, por mais que as lutas pareçam que não está dando certo, saiba que Deus está ao teu lado e Ele está sempre te fortalecendo, né? E buscando estar, buscando te dar as palavras, te orientando sempre nos seus caminhos. Basta nós colocarmos nas mãos de Deus, né? E para os papais, eu tenho a mensagem também, continuando, né, para todos nós, os sábios são recompensados com riquezas, mas a recompensa do tolo são as suas próprias tolices. A testemunha que diz: a verdade pode salvar vidas, mas o que diz mentira é traidora. Aí, no temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. O temor ao Senhor é fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Então, um grande segredo, papais, né, e para todos nós, é que nós devemos temer a Deus. O temor ao Senhor deve ser o nosso principal motivo de buscar, né, diariamente, de lutar constante. Então, aqui nas minhas meditações eu sempre trago, né, que nós devemos priorizar sempre o encontro com Deus, o buscar a orientação de Deus em nossa vida constantemente, porque Ele é a fonte de vida, né, é aquele que nos orienta, é aquele que nos ajuda a evitar as armadilhas da morte e também nos traz segurança para guiar a nossa família.
E essa é a mensagem, eu trouxe um pouco para vocês, o Anderson vai falar um pouquinho também, de que nós devemos buscar essa força em Deus, né? Buscar o temor ao Senhor, a vencer as lutas e as dificuldades que nos sobrevêm. Porque apesar dos nossos erros, assim como Adão e Eva pecaram no passado e se sentiram imensamente culpados por trazer o pecado a este mundo, Deus também lhe deu a esperança de que nem tudo estava perdido, que haveria alguém que viria a este mundo para salvá-los e restaurar, né, o mundo que agora está em pecado em um novo céu e uma nova terra. Então, para nós também vem essa esperança. Se nós pensamos que este mundo não tem fim, muitas dificuldades nos sobrevêm, enfermidades em nosso lar, doenças, mortes em nosso lar, muitas coisas abalam nossa vida, a nossa luta diária na caminhada cristã, nunca perca a esperança que há um Deus que está conosco em todos os lados, em todos os momentos, e que Ele vai restaurar este mundo de pecado. Né? Que Deus abençoe você, papai. Hoje eu estou falando aqui para os pais, seguindo o que a Débora falou. O que a Débora falou é um remédio para os pais terem soluções em sua vida. Porém, a pergunta que não quer calar é: o que está acontecendo com as famílias? O que está acontecendo com as crianças? O que está acontecendo na sociedade é porque estão dando um tiro no peito do pai. Lares sem a presença do pai, pais ausentes emocionais da vida dos filhos. Isso tem destruído a família. E o diabo sabe disso. Eu trouxe aqui a vocês, eu estava aqui nas minhas escritas, olhando, o que esse autor declara sobre o porquê que querem destruir a família. Qual o objetivo da galera destruir a família? Eu te digo mais. Estão destruindo a família, mas agora estão dando um tiro no peito do pai. Por que no peito do pai? Porque sempre era o pai que saía para salvar a família, em todos os momentos. O pai dava a vida, o pai ia trabalhar, o pai fazia as coisas, o pai chamava atenção. Quando tinha alguma coisa, o pai chegava junto. Dava algum BO na escola, alguém queria matar o filho, o pai saía, ia para a guerra, o pai ia para a guerra para defender a família. E depois que estava tudo pronto, a família ia atrás. Por que nós estamos tendo esses problemas com gaysismo, estamos tendo esses problemas com lesbianismo, estamos tendo esses problemas com essas questões de destruir a família cristã normativa, judaico-cristã, né? E modificando isso. Porque agora estão dando um tiro no pé do pai, estão dando um tiro no peito do pai. E de acordo com esse autor, algumas pessoas, por ingenuidade e outras por malícia mesmo, acham que a discussão sobre esse novo modelo de família é uma questão apenas ideológica e de tolerância. Não, só agora a galera tem um novo modelo de família e tudo mais. Então não vale a pena mexer com isso, é mais uma questão ideológica. No entanto, por trás disso está a negação da própria natureza humana, diz o autor. Os debates travados recentemente nas casas legislativas de todo o país, por conta da inclusão da ideologia de gênero nos planos municipais de educação, dão ensejo para que se pergunte por que, afinal, alguns indivíduos querem destruir a família. De acordo com ele, já soaria absurdo se uma única pessoa se propusesse a fazê-lo. No entanto, pela magnitude do trabalho que deveriam empreender, mas pela própria insanidade que tal ideia carrega consigo. Quer dizer, que dizer, então, de um grupo estrategicamente organizado de pessoas determinada justamente para este fim? Qual o fim? De destruir a família. Porque existem pessoas que estão se organizando para destruir a família chamada de judaico-cristão. Qual é o modelo judaico-cristão? O modelo lá de Abraão. O homem, como diz na nossa própria Constituição, o homem, a mulher e sua prole. Isso é o conceito de família primário ali. E por isso há uma modificação nos dias atuais. Na luta pela família, à luz do que a Débora falou, está em jogo o próprio homem. Por que está em jogo nós, os pais, os próprios homens, à luz ali da luta pela família? O autor continua declarando, dizendo o seguinte: cabe dizer, em primeiro lugar,
que não se trata da história da carochinha ou de teoria da conspiração. Existem de verdade movimentos ideológicos comprometidos com a destruição da família. De Engels, no final do século XIX, para quem o casamento monogâmico não passa de uma forma de escravização de um sexo pelo outro. E por isso que ele diz, e eles querem destruir o pai, porque ele diz que é uma forma do homem escravizar a mulher. Até as autoras feministas contemporâneas, como Kate Middleton, que pede o fim dos tabus como a homossexualidade e as relações sexuais pré-matrimoniais e na adolescência. Ela pede justamente que se acabem essas barreiras para que os adolescentes, para que as pessoas ali possam ter a sua vida sexual ativa. Tendo em vista o desaparecimento da família no modelo que o autor se propõe a dizer, judaico-cristã, são inúmeros os documentos que comprovam haver uma elite intelectual articulada para fazer sumir da face da terra a instituição da família. Não é porque, aí ele declara, a Rede Globo ou os principais canais de notícias não reportam essas coisas, que elas deixam de ser verdadeiras, levando em conta que a própria mídia promove certos hábitos e estilos de vida, facilmente se entendendo o porquê desse silêncio. E aí o autor declara, olha, a gente está vendo a mídia, e ele ataca aqui uma emissora em específico, a Rede Globo, que ela está promovendo esse estilo de vida anti-família modelo judaico-cristão. Para entender melhor isso, ele continua declarando, dizendo o seguinte: o que está na raiz do pensamento contrário à família o que está nessa raiz? É preciso reconhecer o problema antropológico que o procede. Antes que se insurgem contra o casamento, os arquitetos de engenharia social em curso traçam o seu próprio conceito de ser humano. Um conceito que, embora seja uma visão distorcida da realidade, já esteve em voga em outras épocas. Trata-se da separação radical entre o corpo e a alma. E aí, como é que faz isso daí? A filosofia que formulou o princípio cognitum ergo sum, penso, logo existo, acabou por imprimir a concepção moderna do homem nesse caráter dualista aí que caracteriza algumas coisas. Dentre elas, o típico do racionalismo contrapor o radicalismo. No homem, o espírito e o corpo ao espírito. O que ele quer dizer? A galera está dividindo tudo. E essa teoria de dividir corpo e espírito, essa teoria de dividir essas coisas, faz com que a galera também queira dividir a sociedade, queira dividir o casal, queira dividir a própria família. E toda vez que você fragmenta, você perde força. Imagine só, irmão, cair em cima de você uma tonelada de água de uma vez só. Isso vai matá-lo. Mas se cair uma gota de água, não vai acontecer nada contigo. Então, o objetivo é fazer justamente essa divisão. Pela revelação divina, porém, como também pela razão natural, o homem pode compreender que é substancial e, simultaneamente, a junção dessas duas realidades, do corpo e do espírito, da matéria e do espírito ali. Ou seja, nós somos uma coisa holística, uma coisa única. Não dá para dividir. Só quando a pessoa morre que o fôlego volta ao Senhor. Mas essa divisão, ela não é, de acordo com esse autor, algo correto, já que é o único lugar em que são satisfeitos tanto os aspectos procriativos quanto os aspectos unitivos, que é o ato sexual. Só no casamento o sexo pode ser vivido levando em conta a integridade do ser humano, ou seja, ligando corpo e mente. Sabendo disso, o que quero falar a vocês, queridos pais aqui? Estão querendo destruir sua família. Mais uma vez, estão querendo destruir e dividir a unidade. A sociedade, ela é composta de quê? De famílias, células da sociedade. A célula mãe da sociedade é o quê? A família. E o que eles estão querendo fazer?
destruir a família. Aí eles vão dar um tiro no peito agora do pai. Mexe com as meninas lá, com a questão da sexualidade, mexe com os meninos e agora mexe dando um tiro nas mulheres, né, o feminismo, e agora dando um tiro no peito do pai. Por quê? Porque sempre o pai sai para salvar a sua família. Então, eu quero que você perceba que você que é pai, que está nos assistindo aqui, você precisa ser o sacerdote do lar para proteger e cuidar da sua família. Daí vem aquela terrível sensação de vazio depois do chamado sexo casual, ou seja, não está ligado o espírito e não está ligada a alma ao corpo. E por isso a pessoa sente um vazio quando ela não está dentro desse projeto de Deus que é o casamento. Ele continua dizendo que aqui deitam as raízes disso, de uma ideologia que pretende eliminar as diferenças entre o sexo masculino e o sexo feminino, pois vê no homem só o espírito da vontade, podendo a sua natureza ser manipulada como lhe apetece. Ou seja, quando você tira isso da família, de que, puxa, eu não estou somente tendo uma relação sexual com essa mulher, mas eu estou me ligando a ela em alma. Para quê? Para que nós sejamos, de acordo com a palavra, uma só carne, uma unidade. E por isso o camarada pensa nos filhos, o camarada pensa na sua prole. Só que quando você quebra isso, quando você tira esse negócio de família e quando você desliga a mente, o corpo e fica só uma ligação carnal, então você não se preocupa com o restante. Aí vem as pessoas que fazem ali sexo à la vontade sem se preocupar. Sabendo disso, o autor declara dizendo o seguinte: não surpreende que uma das pioneiras da agenda de gênero, a feminista Margaret Sanger, estivesse ligada a grupos de matrizes antropológica, estereótica e gnóstica. Ela estava ligada a esse tipo de coisa e ela entendia muito bem o porquê que ela estava fomentando esse negócio do feminismo. Para acreditar nessas teorias insanas, de fato, é preciso ser profundamente religioso para entender. Seja a questão da revolução sexual, utópica para alguns autores, e depois as diferenças genitais entre os seres humanos não só importariam culturalmente. Então, mais uma vez, esse autor declara aqui que essa distinção, não só nas teóricas dos movimentos feministas, dos movimentos gaysistas, elas fazem justamente isso para quê? Para destruir a família chamada de família judaico-cristã. Se você não entender isso, se você não compreender, seus filhos serão levados. Você guiou seus filhos, querido pai, que está nos ouvindo aqui, guiou seus filhos sempre, só que a partir do momento em que eles se defrontam com professores, com escolas, com faculdades que implementam isso, eles vão tirar e roubar o seu filho, a sua herança. Filhos são a herança do Senhor. E por isso muitos filhos já não querem mais saber de Deus, saber da igreja, saber das coisas, porque nessa guerra chamada de guerra cultural, que o autor se propõe a declarar aqui, eles estão fragmentando a família para quê? Para tirar os pedaços dela, porque se tivesse um bloco só, o pai sempre entrava na jogada. Por exemplo, dos anos 80 para cá, não sei se você tem percebido, a figura do homem e do pai é sempre uma figura de alguém bobo. Você pode ver ali, eu sou dessa geração, né, a geração anos 80, você pode ver ali os Flintstones, as Sim, mulheres, elas são sempre inteligentes, né, as duas meninas dos Flintstones. E como é o nome do cara do Flintstones? Barney. O Não, Barney e o não, outro, esse é o outro. Fred. Ô, Fred, não sei o quê. Então, ele sempre é alguém que é louco, até a voz dele é ruim e tudo, alguém sem noção. Aí você vai passando, você tem ali Os os Simpson. Jacksons, tem os Simpsons, que são mais recentes, e tem os Jacksons, que são aqueles seres futuristas, né? Aquela família futurista, e o Jackson sempre entra ali com a sua maleta, e quem mesmo faz a graça do desenho são os meninos, a mulher, o robô, mas o homem é sempre uma figura apagada. Você vai mais à frente, você tem ali o Família Dinossauro, que é bem recente, a Débora falou aqui do... Qual é o nome?
do que tu acabou de falar? Simpsons, Os não? Simpsons. O Barney sempre é uma pessoa sem noção, um camarada desleixado, um camarada que faz assim, que não cuida de nada. E a mulher que segura as pontas, ela que é a grande pessoa que segura as pontas. A Peppa fala papai bobo, né? Se eu não me Isso, a engano. Peppa, que é um desenho comum hoje, que fica falando papai bobo, papai bobo. Você tem os Flins, a Família Dinossauro, que era uma que passava aqui na televisão brasileira alguns anos atrás, que o Dino, que era o filho pequeno, quando olhava para o pai, dava um tapa na cara do pai. Pá, 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 pá. Não é a mamãe, não é a mamãe. E aí, então, você percebe essa desconstrução da família ou desconstrução desse modelo em que o homem é o líder do lar. E muitos homens não estão liderando o seu lar e deixando isso para a mulher, deixando a educação dos filhos para a mulher, deixando a segurança do lar para a esposa ou para ninguém. Isso é um problema. Então, por isso, pais, eu falo hoje a vocês, à luz desse autor aqui, para que você, querido pai, avalie se você está sendo o sacerdote do seu lar, se você está cuidando disso. Não deixe na mão de outra pessoa, nem na mão da esposa, nem na mão da empregada, da babá, da professora, da escola. Você é o sacerdote, você é o rei lá, você é o educador. Você que tem que olhar esse tipo de coisa, não bota na mão dos outros. Por quê? Porque você está numa guerra. E nessa guerra você tem que sair de novo daí. Porque estão querendo roubar seus filhos e escravizá-los. Escravizá-los com ideologias, anticristãs, escravizar a sua família, dividindo sua família. Hoje as pessoas não pensam mais em casar. Esse negócio de casar já está passando. Hoje as pessoas não estão pensando mais nisso. Elas querem ter ali o sexo, viver e se não der certo, sai. Por quê? Porque, de acordo com o autor, o sexo dentro do matrimônio é uma ligação entre mente e o corpo. É uma ligação única, quando você não tem encanto nenhum, você não tem essa ligação num sexo comum, que pega uma prostituta, faz alguma coisa, você só tem uma ligação carnal. Por isso que eles estão querendo quebrar a família. Por quê? Porque a família trará essa ligação barra responsabilidade. Ou seja, eu tomei essa mulher como minha esposa e agora eu estou ligado a ela não só em carne, mas ligado a ela em pensamento. E aí, então, eles dizem, a gente tem que destruir a família. Por quê? Porque agora que eles são uma unidade, eles vão criar essa unidade com os seus filhos. E ninguém vai mexer com eles. Por quê? Porque se mexer, o pai sai para poder defender, o guerreiro sai para poder defender. Tem um Sabendo disso, propósito, né? tem Tem um uma propósito. missão. Então, eu falo hoje para vocês, pais, para vocês entenderem, obviamente, o autor no artigo, ele fala sobre vários outros assuntos e coloca aqui as fontes, né, dos autores, dos teóricos, tanto teóricos feministas quanto teóricos gaysistas e assim por diante. Não é salutar um comportamento que pretende cancelar essa diferença sexual, diz ele. A luta pela família está em jogo e o próprio homem está em jogo. Não se destrói a célula máter da sociedade sem que se atinja de modo irreversível o ser humano. No fundo, como alertou, o autor aqui declara, como ele alerta, eles querem atingir o que vai ao âmago do ser humano. E esse processo, tragicamente, não é um desencantamento natural ou simples obras do acaso. Por isso ele declara, ao contrário, trata-se de um meticuloso e articulado e muito bem medido para implantar um projeto cruel e perverso de poder. Bem, aí ele traz aqui uns um, dois, três, quatro. Ele traz oito referências aqui, e nessas referências ele vem falando sobre esse aspecto de para que você possa crescer mais sobre esse assunto. Então, avalie o que nós estamos falando, querido pai, no Dia dos Pais, e hoje nós queremos dar esse alerta para você. À luz do que a Débora falou aqui, ela falou justamente para você ter essa esperança de que Deus está contigo, de que você vai ter essa bênção Temor do Senhor, né? nesse temor do Senhor. Mas não esqueça, querido pai, que você vai buscar a mensagem dela como uma fonte de esperança, mas você tem que saber qual é o real inimigo e o que o inimigo está querendo na sua família.
Que Deus ajude você, que Deus o abençoe e que você, pai, saia para a guerra mais uma vez. Comece o caminho de oração, comece o caminho de entrega, comece o caminho de viver a palavra do Senhor. Por quê? Porque o Senhor está contigo por onde quer que você andar. Tem Amém. um texto que você vai ler, é isso? Não, eu só coloquei aqui, pensando no que o meu esposo falou, né? A grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa, né? Sem elas, ele não é nada. Estava observando esse provérbio que o próprio Salomão escreveu. Então, a grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa. Sem elas, ele não é nada. Então, o que que eu sugeri daqui, né? Que o pai, ele estando sozinho, ele não é nada. Mas quando ele une forças, quando ele está presente, buscando ser o papel que Deus designou para ele como chefe, né, da família, como sacerdote do lar, onde ele é honrado e respeitado pelos filhos, né, onde a mulher está apoiando junto como uma ajudadora idônea, no único propósito, a família, ela é fortalecida, né, ela tem um propósito de onde ela deve caminhar. Então não fica cada um para um lado, outro para o outro, seguindo rumos diferentes, e sim estão unidas. E esse é o propósito que nós vivemos, como antes falou, nós vivemos numa guerra, né? Como no conflito entre o bem e o mal, onde o mal hoje surge não de forma maligna, né? Mas de forma assim que a gente vê de tudo bem, né? Tá tudo conforme, o mundo é maravilhoso, o mundo tem muitas coisas a ser apreciadas, venha, esteja conosco, e tá aquele atrativo, né? E que a nossa geração hoje de filhos, né, podem se perder se os pais não se atentarem, né, a esses perigos que hoje surgem, seja na televisão, ou nos lugares que ele for, até as amizades que os nossos filhos vão desenvolver, é preciso estar muito alerta, porque o inimigo ele tende a destruir a família, né? E os pais eles devem estar sempre vigilantes nesse olhar atento, né, para a família, para defender a sua família, para e é no temor ao Senhor, é buscando a orientação de Deus, que a gente vai construir, né, consolidar forças para vencer essas artimanhas do inimigo. E juntos nós somos fortes, né? Nós podemos vencer e com Deus sairemos triunfantes. E que Deus abençoe papai, mamãe, né, neste grupo, a sermos esses homens e mulheres vigilantes e lutem por nossas famílias e lutem pelas famílias da nossa igreja, né? Aconselhando, orientando, buscando sempre levá-las a buscar ao Senhor, buscar consultar o querer de Deus na nossa vida. E que diante das filosofias e tendências que o mundo tende a destruir, né? Tudo isso, esse papel que Deus estabeleceu desde o começo, que possamos ter esse olhar e motivar, não, eu e minha casa serviremos ao Senhor sobre qualquer circunstância, sobre qualquer outros empecilhos que venham surgir, mas nós devemos estar ali, baseado nossa fé em Deus, que é o que o mundo vai tender, né? Destruir a palavra de Deus, destruir as Bíblias, né? E nós precisamos tê-la aqui, se possível memorizá-las, né? Os versículos, trabalhar a memorização. A gente fala muito com os nossos filhos memorizar salmos, memorizar os versículos, porque isso não será nos tirado. O ensinamento, né? Aquilo que nós construímos, que nós nutrimos a nossa mente, isso será preservado para em qualquer circunstância em que nós estivermos. E que Deus possa abençoar nós, né, neste momento, a buscarmos esse temor do Senhor. Bem, então vamos fazer uma oração agora. De entrega, é isso mesmo, né, Rose? Hoje já passa um Sim, vídeo. sim, obrigada, Eu Débora. quero passar um vídeo aqui. Ok. Então, a oração vai ser a oração primeiro e depois, Né? então, Eu vou passar o vídeo aqui primeiro e depois eu faço a oração. esse Tem vídeo é uma pequena homenagem aos papais, né? Isso. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer o negócio funcionar. Vocês estão enxergando aí? Vocês estão enxergando, ouvindo o negócio? Vocês estão vendo na tela, a menininha? Hum, Não. não, não. Tá. Deixa eu Sim, ver. eu estou vendo na tela, menininha de uniforme. Olha Só aí. não está ouvindo, né? Yeah. Não. Uhum. Tá, deixa eu ver se é esse o problema aqui. 1, 2, 3. Vamos lá.
no YouTube, como tá na televisão. Vai, né? Deixa eu aqui tirar aqui. E temos também mais uma outra menina aqui. Olha aí, tá vendo? São duas meninas, não sei se você conseguiu ver, mas nós vamos mandar lá no grupo. Também. São duas meninas aí que mandaram um feliz Dia dos Pais para vocês aí. Elas são filhas de alguém aqui do Go Six, né? Eu não lembro o nome da Rose. Elas são é a Hannah e a irmãzinha da Hannah, que me fugiu o nome agora. São as filhinhas da Rosemary. E não sei se vocês lembram, nós oramos muito pela Hannah tempos atrás. Então, essas duas filhinhas lindas são as filhas da Rosemary e do Alexandre. E elas estão aqui fazendo essa homenagem em comemoração ao Dia dos Pais. E essa homenagem é como se fosse as meninas, todos representando todos os filhos aqui, porque foi as únicas que eu consegui que enviasse esse vídeo. Mas Bem, obrigada, Ana e a Rosemary. Rebeca. É a Rebeca, né? Alguém querendo falar? que Zelda? bem. Não, Bem, é a fazer Hannah uma e a oração por Rebeca. essas meninas. Eu quero fazer uma oração por essas meninas, orar também pelos filhos dos nossos irmãos, e, em especial, orar pelos nossos pais aqui, que estão representados aqui no Go Six. Por isso eu convido você a orar junto conosco agora, pedindo a bênção para os nossos pais. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em tuas mãos, deixa eu tirar aqui. Em tuas mãos entregamos a nossa vida, pedindo que tua graça e o teu Espírito estejam sobre os nossos pais. Colocamos também, Senhor, os nossos filhos, mais uma vez, em tuas mãos, pedindo a ti que o Senhor os abençoe, que o Senhor os apacente, que o Senhor cuide deles. Pedimos a ti que no dia de hoje o Senhor cubra de bênçãos os nossos pais, os pais que estão aqui sendo representados, que eles recebam a porção da tua graça, a força necessária para fazer aquilo que é correto, que eles sejam sacerdotes do seu próprio lar, que eles se levantem para salvar a sua família e ir adiante, Senhor, para que o inimigo não faça a cooptação dos seus filhos. Colocamos, Senhor, os pais em tuas mãos, pedindo a ti que o Senhor dê forças a eles, que o Senhor os ajude, que o Senhor dê entendimento, que o Senhor dê clareza, que o Senhor abra os caminhos para esses pais saberem que eles, a sua liderança, transforma a vida, que a presença deles faz toda a diferença no aprendizado, na vida dos filhos, fazendo eles ficarem mais inteligentes, mais fortes. Por isso queremos que os nossos filhos, Senhor, sejam uma espécie de ogiva nuclear, para que eles, Senhor, possam explodir e ser uma bênção. E que o Senhor nos ajude a preparar os nossos filhos rumo ao céu. Dê, Senhor, bastante sabedoria aos pais que estão aqui. E hoje, no Dia dos Pais, é um dia de rever essa história, Senhor. É um dia de lembrar e homenagear esses santos homens que lideram suas casas, que lutam para fazer com que suas famílias estejam levantadas, firmes e que estejam indo avante. Colocamos essas duas meninas em tuas mãos, pedindo a ti que o Senhor abençoe essas meninas, dando ela graças, poder, forças a elas, Senhor. Que o Senhor dê o entendimento para que elas possam continuar caminhando rumo ao céu. Tudo isso te oramos e entregamos a nossa família, a nossa vida em tuas mãos. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.